nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. É isso que Deus nos diz, lá em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 380. No último vídeo a gente falou um pouco sobre a dieta original, e lá em Gênesis 1:29, né, que são cereais, as frutas, as sementes, isso tudo fazia parte da dieta do homem lá no Éden. Mas depois Deus, com a entrada do pecado, Deus precisou suplementar, e aí liberou também as hortaliças, não é verdade? Mas é verdade que depois do dilúvio, quando não tinha mais nada para comer na face da terra, aí Deus libera sim alguns animais para serem consumidos. Mas aqui em Ciência do Bom Viver diz que quando Deus escolheu a comida do homem lá no Éden, ele mostrou qual era para nós o melhor regime. E também diz que na escolha feita para Israel, Deus ensinou a mesma lição. Ele tirou os israelitas do Egito e quis educá-los a fim de que eles fossem um povo de sua possessão própria, um povo separado, um povo santo. E aí o que ele faz com a alimentação dos israelitas? Ele também tira o alimento carne. E ele coloca no lugar o maná, o pão do céu. Mas o povo começa a murmurar, começa a reclamar, dizendo que queria as carnes do Egito. E aí então Deus concede novamente o alimento carne. Mas o resultado foi doença e morte de milhares. E apesar disso, diz aqui que o regime sem carne nunca foi aceito de coração. Continuou a ser causa de descontentamento, de murmuração. Parece a história de um povo, né, que vive nos tempos de hoje também. Mas daí, queridos, Deus libera de novo a carne, então, de tanto ouvir o povo reclamar. Mas ele coloca diversas regras. Por exemplo, das carnes permitidas, era estritamente proibido comer a gordura e o sangue. Você já experimentou comer carne sem gordura e sem sangue? Nem existe, né? Mas se você conseguir ainda fazer, deve existir, né? Os judeus ainda comem, eu acho. Mas é horrível o gosto, não tem gosto de nada. O que dá o gosto gostoso na carne é o sangue e a gordura. E além disso, outras regras. Só animais em boas condições poderiam ser consumidos. Nenhum animal despedaçado, nenhum animal que tinha morrido naturalmente ou do qual o sangue não havia sido cuidadosamente tirado podia servir de alimento. Hoje a gente compra carne, a gente não sabe como que foi feito, que animal, né? E a gente sabe inclusive que eles estão super doentes, que eles morreram sim de causas muitas vezes naturais, né? Mas enfim, olha quantas regras que tinham, né? E diz aqui que como eles se afastaram do plano divino, indicado para o seu regime, eles sofreram grande prejuízo. Eles desejaram um regime cárneo e colheram os resultados. Quais foram os resultados? Primeiro, não atingiram o ideal divino quanto ao seu caráter. Queridos, é por isso que Deus, dentre diversas razões, essa talvez seja uma das principal razão, que é a formação do nosso caráter aqui nessa terra. Caráter é a única coisa que a gente vai levar para o céu. Caráter não muda com a volta de Jesus. E aí, aqui diz que eles não atingiram o ideal divino quanto ao seu caráter. É a mesma coisa para a gente hoje. Por isso que Deus se preocupa com a nossa alimentação. E segundo, não cumpriram os desígnios de Deus. Será que a gente também não está fazendo a mesma coisa sem cumprir os desígnios de Deus? Diz aqui que o Senhor satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Lá em Salmo 106:15. Eles, queridos, eles desejaram acima do espiritual, eles desejaram o que é terreno, eles desejaram as coisas dessa terra. E aí,
o propósito que Deus tinha para eles não conseguiram obter. Por quê? Eles quiseram seguir os seus próprios desejos, suas próprias inclinações. Quais são outros problemas da carne, né? O que a ciência ela nos diz sobre isso? A carne tem excesso de proteína, isso causa diversas doenças, excesso de gordura, excesso de colesterol, que pode estar aí ligado à demência e está ligado a problemas do coração, excesso de substâncias tóxicas, ácidos dietéticos e metais pesados. Para falar de uma coisa aqui, a dioxina é o elemento mais cancerígeno que existe na face da Terra. E isso a gente respira no ar, né? A gente respira, a gente está aí com as indústrias e tudo mais. Mas o que acontece? A vaca consome em um dia o que a gente levaria 14 anos para respirar. E a gente come ali num bife. E tem esses prejuízos de 14 anos em um pedaço de carne. E a mãe passa para o filho no leite materno e passa também via placenta, né? Via ali, conforme vai nutrindo o filho no ventre ainda. Mas Raul, e a proteína? A gente não precisa da proteína da carne. Todos os alimentos vegetais têm proteína. Aliás, toda proteína é de origem vegetal, 100% é de origem vegetal. O animal só tem proteína porque come vegetal, ok? E aí a gente come de segunda mão e Deus fala aqui, ó, exatamente, olha, os que se alimentam de carne, que não estão comendo cereais e verduras, os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras em segunda mão. A gente fica comendo a proteína de segunda mão. Então é melhor obter diretamente, né, ali dos animais, dos vegetais, ok? E aí tem um monte de coisa aqui ainda, que não vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas eu queria terminar aqui, assim, antes disso, falar sobre as carnes processadas. As carnes processadas, elas estão no mesmo grau de carcinogênicos do que o cigarro, o amianto e o plutônio. Quais carnes? Salsicha, linguiça, presunto, salame, peito de peru, nuggets, hambúrguer. É a mesma coisa que você está consumindo amianto e plutônio. Elas estão no mesmo grau de carcinogênicos. E um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que das carnes, o pior na questão de carcinogênico são os frangos ainda. É o que tem mais carcinogênico. Ah, então vou comer carne vermelha. Tem um médico que pergunta, você quer morrer por tiro ou por forca? Né? Escolhe a carne que você quer comer. Então, o ideal é não comer nenhum tipo de carne. Okay? Nem peixe. Peixes são as carnes mais contaminadas por diversos metais pesados, né, por causa dos... E aqui ela fala também sobre isso, né, que os peixes ficam tão contaminados com a sujeira que nutrem, que se tornam causa de doenças. E eles podem estar ali perto de uma cidade, de repente você pescar ele lá em alto mar, ele fala, podem passar a grandes distâncias sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas, mas ele já está contaminado. Enfim, queridos, queridas, Deus nos pergunta hoje o seguinte: verá o nosso povo e sentirá o pecado da condescendência com o apetite? Abandonarão eles o chá cafeinado, tá? O café, a carne e toda comida estimulante? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Ele só faz uma ressalva quanto a populações pobres, muito pobres, que aí então a gente não deve forçar esse assunto, não deve forçar essa questão, mas que é possível até para eles. E aí eu termino aqui fazendo uma pergunta que Deus nos faz. Não é tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento
qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Queridos, Deus, Ele está nos tirando do Egito. Nós somos um povo, você como povo de Deus, nós somos um povo que estamos sendo estamos sendo preparados para a transladação. E da mesma forma que Deus mudou a dieta do povo de Israel lá atrás, Ele também muda a nossa dieta hoje. Nós somos o povo que estamos às portas da Canaã celestial. E é por isso que Ele nos dá uma dieta especial, um maná do céu. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe.